Vamos agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos, deixa aberto aí, vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido Deus, diante de Ti nos chegamos essa manhã, cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância, miserabilidade, fraqueza, cônscios da Sua grandeza, majestade, poder, cônscios da nossa urgente necessidade de graça. Quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos e seremos ajudados. Santifica-nos e seremos santos. Fortalece-nos e seremos fortes. Que Teu reino avance. O Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho e receba glória em tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu informei no primeiro dia aqui, uns dias atrás, eu peguei dengue. E foi bem na semana que eu tinha separado para preparar o meu sermão, para me consagrar, para preparar toda a minha participação na conferência. E foi justo nessa semana que a providência fez com que eu pegasse dengue. E eu fiquei a semana inteira acamado, não consegui estudar, não consegui preparar nada direito. E quando eu estava começando a melhorar, começou a conferência. Quero agradecer à enfermeira Carla que está ali, me ajudou. Ela foi levar soro para eu tomar em casa mesmo, porque o soro você tem uma recuperação mais rápida. Isso me ajudou um pouco. O Dr. Jonas ali também pegou dengue. Ele disse que se tornou um miserável homem quando pegou dengue. Eu me senti esse miserável homem também. Por isso eu mexi na minha estrutura da conferência e falei, vou empurrar para o último dia, a última mensagem, porque eu estava muito fraco, muito abatido. E eu ainda estou. Anteontem quase que eu pedi para a Carla levar outra porção de soro para mim. Eu pensei, acho que eu estou viciando nesse negócio, então não vou. Não sei o que ela botou lá dentro, Jesus. Mas eu estou aqui, então assim, eu não consegui preparar, então eu não vou ter nada da erudição de John Owen, mas eu espero que Deus me dê um pouco da graça de John Bunyan para falar a vocês. Deus já falou poderosamente aqui através do Ronaldo Lidório, Augusto Nicodemos, Jeffrey Johnson, Joe Bick e o reverendo Hansford Jonas. Eu estou me sentindo como aquele rapaz que vai num campeonato de embaixadinha, sabe, campeonato de embaixadinha. Aí eu dei uma olhada assim para ver quem estava na minha frente. Zico, Rivelino, Messi, Pelé. Agora é eu. Mas, sabe aquele menino gordinho que joga futebol? A casa é dele, o campo é dele, a bola é dele. Então tem que escolher ele. Sou eu.
Estou na minha casa, eu que criei conferência. Não. Vamos lá para a palavra de Deus. Queridos irmãos, preste atenção. A igreja de Cristo não está nesse mundo apenas esperando a volta de Jesus de maneira estática. A igreja tem uma missão aqui na terra. A igreja está aqui para trabalhar. A igreja é chamada sal da terra e luz do mundo. A igreja foi colocada aqui como um farol, e ela está aqui para brilhar. Ela é a única luz que esse mundo pode ter. Ela é a única chance que esse mundo pode ter de salvação. Ela é a única luz que pode brilhar na escuridão desse mundo. Mas note, essa luz não é dela. Ela não tem luz em si própria, ela apenas é um refletor. A luz é do sol da justiça, a luz emana do sol da justiça, a luz é de Cristo, mas a igreja reflete essa luz para todo mundo. Ela está aqui para brilhar. A igreja está aqui também para representar Cristo na terra e ser o seu porta-voz. O que é um porta-voz? Porta-voz é aquele que é enviado para falar em nome de outro. A igreja foi separada para falar em nome de Deus, as palavras de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus para esse mundo. Isaías 51:16 diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, e diga a Sião, tu és o meu povo. Nesse sentido, a igreja é a voz de Deus para o mundo. Esse é o tema da minha mensagem. A igreja é a voz de Deus na terra. Na igreja se encontra a mensagem de Deus, e a igreja não pode falhar em comunicar essa mensagem ao mundo. Jeremias 1:7 diz: porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. A igreja é o porta-voz de Deus. Deus, para falar na terra, usa a igreja de Cristo. E é isso que nós vamos nos gastar essa manhã, sobre igreja, a voz de Deus na terra. E eu vou dividir a minha mensagem em 4 pontos. Primeiro, o instrumento de Deus. Segundo, como Deus usa o instrumento. Terceiro, a dissonância do instrumento. Quarto, a afinação do instrumento. Ok? Primeiro, o instrumento de Deus. Preste atenção. Deus sempre teve a intenção de falar à terra, falar aos homens, falar aos pecadores. Mas para isso ele precisa de um ponto de conexão. Ele precisa de um instrumento para que ele possa comunicar sua mensagem ao povo. Nesse sentido, a igreja é esse instrumento. O texto diz, 1 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores de Cristo. Propositalmente Paulo escolheu essa palavra significativa, embaixador. O termo embaixador que Paulo usa é alguém que foi nomeado para representar um rei. O embaixador é o representante máximo, o representante da mais alta categoria, de um chefe de um estado, de um chefe de uma nação, e ele é enviado a outra nação. Esse é o embaixador. Ele vai em nome do rei a outra nação. Deus escolheu a igreja e a nomeou para representá-lo aqui na terra. Amós 3:2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Paulo aqui, quando ele usa esse termo, somos embaixadores, ele está descrevendo o papel da igreja, ser representante de Deus na terra.
Esse sempre foi o propósito de Deus, ter seus representantes na terra. Preste atenção, quando Ele cria Adão, Ele cria para ser o seu representante. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Por que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança? Para que ele nos represente. A imagem e semelhança colocada no homem é para revelar à criação e ao próprio homem Deus. Adão era seu embaixador quando ele o criou, que também tinha uma embaixada. Gênesis 1:28. Ide, frutificai, povoai a terra. Deus então cria, separa Adão, sua imagem e semelhança, para ser seu embaixador. E junto com ele a sua embaixada, a sua descendência, para que espremissem a vontade de Deus na terra. Abraão também, quando diz em Gênesis 2:1, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão é separado por Deus para representá-lo em outra terra, como embaixador. E Abraão, por sua vez, criou uma embaixada. Gênesis 2:12, de ti, Abraão, farei uma grande nação. Depois, Deus enviou o seu filho. Ele foi embaixador de Deus. João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o representante máximo de Deus. Ele veio em nome de Deus, falar as palavras de Deus, representar a Deus. Mas Cristo também deixou a embaixada, sua embaixada na terra, sua igreja. Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a embaixada de Deus, o instrumento de Deus, o instrumento que Deus escolheu para comunicar-se com a terra. Paulo sabia que o próprio Deus comissionou a igreja para ser sua representante. Nesse sentido, queridos irmãos, repousa em nós uma tremenda responsabilidade. Deus nos comissionou para representar o Rei dos Reis perante esse mundo. Fomos separados para representá-lo na terra, e não podemos falhar nessa tarefa, pois um dia iremos nos apresentar diante dele para prestar contas. 2 Crônicas 7:16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Deus escolheu, Deus separou a igreja para que o represente, para que o nome dele esteja nela e ela carregue o seu nome. 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus, é o local que Ele escolheu para ser coluna e baluarte da verdade. Deus é representado na terra pela igreja. Agora você vai entender aquele texto de Êxodo 27, não tomarás o nome de Deus em vão. O que significa esse texto? É apenas verbalizar uma palavra, usando o nome de Deus indevidamente? Não. Significa que nós, como cristãos, como igreja, carregamos o nome de Deus em nós, o representamos, e quando falamos e agimos de forma que contraria o caráter de Deus, ou o nome daquele que carregamos em nós, nós o tomamos em vão. Porque o nome de Deus, nós como igreja, carregamos o nome de Deus.
Ok? Então a igreja é um instrumento que Deus usa para se comunicar aqui na terra. Segundo, agora como Deus usa esse instrumento? Como Deus usa? 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos. Até aqui. Aqui Paulo apresenta algo típico das embaixadas, dos embaixadores. Eles falam em nome do governante, do rei. Portanto, quando o embaixador comunica a mensagem de seu reino para o reino que ele é enviado, é como se o próprio rei estivesse falando nessa terra. Esse é o maior meio do embaixador representar o seu rei. Suas palavras, sua voz. Esse termo que Paulo usa é como se Deus está falando por meio de nós. Essa palavra expressa certeza, é como se tivesse, Deus está falando a vocês por meio de nós. Deus está falando com o mundo por intermédio da igreja. Deus fala à terra pela igreja. A igreja é a voz de Deus na terra. Esse é o meio que Deus se comunica com os homens. É como se a igreja fosse uma trombeta. E quem assopra essa trombeta é Deus. Deus usa a igreja como uma trombeta e assopra a sua palavra para a terra. Esse é o meio que Deus usa. A igreja. Isaías 2, 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E correrão a eles de todas as nações. Irão muitos povos, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Sião, a igreja, sairá a voz de Deus. É de Sião que Deus fala, é de Sião que Deus brada, é de Sião que Deus ordena, é de Sião que Deus declara, é de Sião que Deus comunica a sua palavra à terra. Uau, cansei. É de Sião. Essa ideia fica mais clara na continuação do texto, verso 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. O embaixador, como diz, também é um porta-voz do rei. O porta-voz é uma pessoa que fala oficialmente em nome de outro. Então esse texto ficaria melhor traduzindo assim: em nome de Cristo, pois, rogamos, no lugar de Cristo falamos. Paulo quer dizer que através deles, através da igreja, o próprio Deus está rogando ao mundo que os ouça, que ouça a sua voz. O próprio Deus está falando, o próprio Deus fala através do seu povo. Onde Deus fala? Onde a sua voz é ouvida? Na igreja. Esse termo aqui equivale-se àquele mesmo termo usado pelos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Quando o pastor sobe no púlpito e prega, quando a igreja comunica a verdade, ela está dizendo: assim diz o Senhor para o mundo. Assim diz o Senhor. A igreja é a voz profética de hoje. Deus usava os profetas para comunicar a mensagem. Depois Deus usou os apóstolos e os profetas.
Hoje, a voz profética do mundo é a igreja. Se você quer ouvir uma profecia hoje, pastor, eu preciso de uma profecia, eu preciso de uma palavra. Se você quiser ouvir, assim diz o Senhor, vá à igreja, porque Deus está falando lá. Assim diz o Senhor. Ela é vez profética. Atos 1:8. Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas? Voz, poder, voz de Deus. Vocês serão o meu instrumento, o meu megafone, por onde eu, Deus, falarei a terra. A voz não é da igreja, a voz é de Deus. A igreja é fraca, mas a voz é poderosa. Veja o que diz no Salmo 29, 4 e 6, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Verso 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Quer ouvir a voz de Deus? Quer escutar assim diz o Senhor? Vá para a igreja. Vá para a igreja. Agora, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto da mensagem. E é aqui que eu quero dar ênfase. Presta atenção. A dissonância desse instrumento. Eu quero que vocês fixem nesse ponto. Deus tem intenção de falar à terra. Deus usa um instrumento, a igreja. A igreja comunica sua voz. A igreja não pode contribuir em nada com a mensagem. Ela vem de Deus, mas ela pode atrapalhar essa mensagem. Ela pode obstruir essa mensagem. E se essa voz estiver rouca? E se sua dicção não estiver boa? E se o mundo não estiver entendendo o que a igreja diz? Eu penso que isso esteja acontecendo. A igreja tem falhado em comunicar ao mundo a voz de Deus. A igreja tem falhado em comunicar ao mundo a mensagem de Deus. A igreja é o instrumento que Deus escolheu. A maneira que Deus usa esse instrumento, Ele assopra, ela é o megafone, a corneta. Mas o terceiro ponto, o instrumento está desafinado. E para isso existe um texto que vai nos ajudar. 1 Coríntios 14, abre lá. 1 Coríntios 14. Coríntios 14, verso 8, diz assim, verso 7, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Preste atenção. Paulo está doutrinando a difícil igreja de Coríntios, no tocante ao dom de línguas. As pessoas estavam falando em línguas sem necessidade, desenfreadamente na igreja do Corinto. E Paulo está exortando eles quanto à inutilidade de usar esse dom, sem que ninguém compreendesse.
E nessa exortação, Paulo usa brilhantes exemplos tirados da música e da guerra, que irão nos ajudar a mostrar a falha da igreja em comunicar a mensagem de Deus. Então ele começa no 7, é assim que instrumentos inanimados como a flauta. Paulo recorre à analogia para mostrar que a igreja precisa falar de forma clara. E para isso usa a figura de instrumento musical como a flauta. Se uma pessoa usa uma flauta sem distinções de notas, é o que ele está falando aqui, ninguém compreenderá o que ele está tocando. Paulo está dizendo aos coríntios que ao falar daquela forma, estavam sendo como instrumentos que são tocados de forma dissonantes, desconexos, ninguém entende nada. Presta atenção. O músico deve produzir sons harmoniosos, mas aquele que toca sons sem sentidos, ninguém apreciará ou compreenderá o que está sendo tocado. Ninguém será atraído por essa música. Assim tem sido algumas igrejas. Elas não estão se pronunciando com clareza. Elas estão desafinadas. Está havendo uma dissonância, uma cacofonia, produção de sons desagradáveis na igreja. Os nossos púlpitos não estão dando o tom certo. A igreja não está se comunicando de forma clara a esse mundo. Veja, por exemplo, o que está sendo pregado: teologia coach. Muitas e dezenas e centenas de púlpitos na igreja do Brasil e na América estão sendo usados para falar de psicologia, neurociência, empreendedorismo, gestão de pessoas, planejamento financeiro. A mensagem do púlpito tem sido materialismo, humanismo e pragmatismo. E Jesus nos advertiu, Mateus 21:13, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós fizeram dela casa de ladrões e salteadores. Uma igreja santa aponta para o Deus Santo. Uma igreja mercadora, que mais parece uma bolsa de valores, está comunicando o quê para o mundo? Está havendo uma cacofonia. A mensagem está sendo distorcida. Olha esses púlpitos. Estão fazendo o púlpito palco de palestras. E os fiéis, os remidos, os santos, uma massa de manobra. Clientes comerciais, consumistas, materialistas. E o mundo lá fora não vê a igreja como a embaixadora de Cristo, mas uma instituição financeira. Segundo, a miserável, famigerada justiça social. Pastores têm usado os púlpitos para batalhar pelas causas das minorias. Estão usando o púlpito, usando a Bíblia para ensinar marxismo. Não estão dando o tom certo. Marxismo. Os púlpitos, todos os versículos, pastores, eles são adaptados para dizer que na cruz Cristo veio redimir os pobres da pobreza, os negros da opressão racial,
que veio ajudar a causa LGBTQIA+, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travesti, simpatizantes. João 6,27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, minorias, mas pela comida que dura para toda a eternidade. A igreja tem dado um som desarmônico, porque também está envolvida em debate político. Os púlpitos estão sendo usados para defesa de partidos políticos. Os púlpitos têm sido usados para promover uma reforma tributária, fiscal e agrária. O que você está querendo dizer? Sem rodeios, a igreja está fazendo a união espúria novamente de igreja e Estado. Igreja de Estado está acontecendo novamente. Meu irmão, que som estranho! Esse som não é o som de uma flauta, esse som não é o som de violoncelo, não é o som de um piano. Que som esquisito! Isso não é a voz de Deus, não é a voz de Deus que está sendo ressoada nessas igrejas. Marxismo, justiça social, teologia coach. E o mundo, as nações. Estou conseguindo driblar bem aqui minha doença, meu cansaço. Estou conseguindo. Estão como um barco à deriva no oceano, e não tem onde se apegar uma referência, um farol, uma voz sólida, porque aquela que detém a voz, aquela que detém a luz está perdida. A igreja. Tal instrumento, diz Paulo, não serve a nenhum propósito, mas em vez disso, anula o seu propósito. Assim também, se a igreja não for clara na sua mensagem, ela anula o seu propósito. João Calvino, comentando esse texto, diz: se assim fizerdes, vossa voz não alcançará nem a Deus, nem aos homens, mas se perderá no ar. Uau! Calvino era um homem à frente do seu tempo. É exatamente o que a igreja está fazendo. A voz dela não está alcançando nem a Deus, nem o homem, mas está dispersa no ar. Queridos irmãos, escute, listen to me. Não podemos ser obstáculos a essa voz. Se assim fizermos, como Deus falará a esse mundo? Não podemos obstruir o caminho, o canal onde a voz de Deus passa. Se nós fizermos como Deus falará a esse mundo, será possível que as pedras terão que clamar. Dr. Jeffrey, o texto não diz que a igreja é muda. Dr. Jonas, o texto não diz que a igreja é muda. Ela fala, ela emite sons, mas ninguém entende. É o que os púlpitos modernos estão falando, estão bradando, falando, cantando, sons cacofônicos, dissonantes, ninguém compreende. Esse ponto
é o que a igreja não deve falar. Agora vamos ver o que ela deve falar. O verso 8. Cadê? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Preste atenção. Paulo agora vai usar o exemplo da guerra. Escute isso aqui. Eu fiquei fascinado por esse texto. Eu poderia ensinar esse texto 1 ano, porque ele é muito oportuno. Preste atenção, preste atenção. Era comum nas cidades do antigo Israel, em arraiais militares, sentinelas serem colocados em torres, tendo em mãos uma corneta, uma trombeta, a fim de alertarem os cidadãos para o ataque de um exército que se aproxima. Escute, a trombeta militar era o instrumento de som mais poderoso daquela época. O som da trombeta era um aviso que chamava os homens a se preparar para a batalha. Isso está em Jeremias 6,17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Entendeu? Mas, conjunção adversativa. Eu aprendi com o Dr. Martin Lloyd Jones. Nunca pule uma conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, se a sentinela tocar a trombeta de modo que não possa ser entendido, eles não conseguirão se preparar para se defender da batalha. Uma batalha, escute, poderia ser ganha ou perdida, se a trombeta militar emitisse um som capaz de ser interpretado pelos soldados. Você está entendendo onde eu quero chegar? Paulo usa o termo batalha. Caros irmãos, veja no que a igreja moderna tem se metido. Ela não tem dado sonido certo. Ela não tem alertado o mundo. O termo que Paulo usa é bem atual. Estamos em guerra. Uma batalha já está acontecendo. E a igreja não está preparando os homens para a batalha. A igreja não está cumprindo o seu papel. Ela está dando sonido incerto. E todos estão despreparados. Você entendeu? Você está entendendo? Deixa eu ilustrar com isso. Imagina uma praia. O pai que está com a família jogando frescobol, aquele disco que joga na beira da praia. A 1 hora dali está uma onda de 200 pés. O salva-vidas está numa torre. E ele vê a onda, recebe a informação que a onda está chegando. E o sino que ele vai tocar está estragado. Ou o megafone não emite sons. Ou quando ele falar o megafone estava igual o vídeo do Defesa do Evangelho, falhando. Ei! E o pai ouve, continua jogando. E o salva-vida, eu estou falando para... E o pai continua jogando. Está ali, e as crianças... E a onda se aproxima, se aproxima. Então ela vem e devasta tudo. E num raio de 500 metros, mata todos que estão ali. Porque o salva-vida viu a onda. Mas o som dele foi incerto. Não foi ouvido. Aquelas pessoas não conseguiram entender. E todas foram mortas. Assim a igreja moderna tem feito. Ela não está falando o que deve. Ela devia alertar o homem de Satanás e suas hostes. Ela devia estar dizendo ao homem que existe um mundo invisível, um mundo espiritual que transcende esse mundo. Está em Efésios 12. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades do ar.
A igreja devia estar anunciando ao homem o pecado original, seus efeitos e alcances. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A igreja devia estar anunciando o juízo final. 2 Coríntios 5:10, todos irão prestar contas diante do tribunal de Cristo. A igreja devia estar anunciando sobre a ira de Deus e a condenação eterna. Romanos 1:18, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. Ela devia estar se gastando nisso. E por que tudo está como está? Por causa da falha da igreja de apresentar a mensagem principal: quem Deus é, os atributos de Deus. Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Os púlpitos não têm ensinado os atributos de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o juízo de Deus. Os púlpitos não têm ensinado sobre Satanás e as hostes do mal, o pecado e os seus efeitos, o juízo final, a ira de Deus, a salvação. A igreja precisa avisá-los dessa guerra. Deixa eu me ilustrar com outra coisa. Me lembro de um homem contando um testemunho que nos Estados Unidos, não sei se no Mississippi, estava numa cidade, estava chovendo muito. E nessa cidade tinha um rio e uma ponte que ligava a cidade da saída dela, de outra cidade. Então o rio, por causa das constantes chuvas, cresceu, aumentou. E ele cobriu a ponte. Só que por causa da maré muito forte, derrubou um pedaço da ponte. Então todos os carros que vinham, como a água tinha coberto, passado pelo menos uns 20 centímetros da ponte, ninguém via por debaixo que estava quebrado, e cada carro que ia, caía, com a família e tudo, e caía no rio, era arrastado, e outro carro vinha, e outro carro vinha. Então um homem que estava bem de trás percebeu isso, abriu o carro, e foi lá com uma lanterna, e começou a gritar: ei, ei, parem o carro, a ponte quebrou, parem, salve suas vidas. Então as pessoas pararam, e pararam e foram afastando seus carros, e ninguém mais foi à ponte, ninguém mais morreu. Pois essa é a missão dos pastores da igreja. Eles têm que se levantar nos seus púlpitos, pararem diante da igreja e dizer: parem diante do mundo e dizer: parem, parem, salvem suas vidas. Eles têm que alçarem a sua voz e dizer: perigo, vocês vão morrer, esse caminho é o caminho da perdição. You understand? Você está entendendo? Amém? Senão eu vou começar a gritar igual o Dr. Jonas aqui. Sons incertos. Paulo usa o termo, presta atenção. Som incerto. Nos dias de hoje, não queremos sons incertos. O que todos os homens precisam, o que todos os homens desejam é clareza. Clareza. A trombeta não pode emitir som incerto. A igreja não pode errar a nota nem o tom. A igreja tem que falar com clareza. Agora, quando a trombeta emite um som incerto? Quando? Presta atenção. A trombeta emitirá um som incerto se a igreja se perder em debates inúteis na internet e trocar o púlpito pelas mídias sociais, ela dará som incerto. Se a igreja usar o púlpito para ensinar filosofia e falar mais de Platão, Sócrates, Nietzsche, Dostoiévski do que de Cristo, ela vai estar dando som incerto. Terceiro, se a igreja usar de uma linguagem extremamente acadêmica, destituída de piedade, de experimentalismo,
ela está dando um som incerto. Se o púlpito for usado para contar histórias, frutos da imaginação, da mente do pregador, e não ensinar a palavra de Deus, ela está dando som incerto. Se ela retirar Cristo dos seus sermões, e exaltar mais o homem, mais o ministério, mais a igreja do que a Deus, ela estará dando som incerto. Amém? Só um parênteses. Existem muitas igrejas boas, bíblicas, sólidas, mas ninguém entende o sermão do pastor. Ele começa dizendo: bom, segundo a hermenêutica dogmática filosófica de Herman Bavinck, what? A igreja fica assim: uau, não entendemos nada, mas é bonito. Aí o irmãozinho chega: pastor, ok, mas como que eu faço? O que eu faço com isso aí na segunda-feira? Lá no trabalho, com o meu marido bêbado, lá com a tentação, como que eu uso isso? O Senhor não foi claro. Provérbios 29:18. Queridos pastores, irmãos, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Se a palavra não é anunciada, se a palavra não é pregada, se não é ensinada de forma clara, o mundo continuará em trevas, o mundo se corromperá. Quarto e último tópico da minha mensagem: e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foram 2 irmãos que olharam, é 30. Só os gringos que têm direito de estourar o tempo. Escute. Deus precisa falar à terra. Primeiro, o instrumento de Deus, a igreja. A maneira que Deus usa o instrumento, a voz da igreja. Terceira, a dissonância do instrumento, a desafinação. Quarto, a afinação do instrumento. Vamos voltar para Coríntios, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Alguém lá na salinha, pega minha toalhinha que eu deixei lá com alguém. Segundo Coríntios 5:20, olha só, a última frase: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Preste atenção, preste atenção. No mundo musical, quando o instrumento melhor. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliem com Deus. O embaixador só tem permissão para falar em nome do seu rei. E o embaixador só pode falar as palavras que lhe foram conferidas pelo seu rei. No mundo da música, quando um instrumento musical se desafina,
usa-se um aparelho para afiná-lo, chamado diapasão. Ele tem um formato de uma forquilha, que trabalha com vibrações sonoras. Ao vibrar, o diapasão transmite uma nota de referência com o instrumento musical, e assim ele afina-o. Como afinar a voz da igreja? Como fazer essa dissonância se tornar harmonia? Temos que usar o diapasão de Deus, a palavra de Deus. É ela quem afina a voz da igreja. É a volta da pregação fiel da palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus. O Senhor, geralmente o embaixador, escute, quando ele vai a uma terra, ele traz consigo documentos, cartas do seu chefe, que serão lidas no seu discurso. Elas contêm as palavras que devem ser pronunciadas à nação para a qual ele foi enviado. O Senhor Deus também nos deu um documento. Ele nos deu cartas para pronunciá-la aos homens, a sua palavra. É isso que a igreja precisa anunciar. É isso que temos que dizer. Não temos outra coisa a dizer senão pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. O diapasão de Deus é a palavra de Deus. E assim como o diapasão transmite uma nota de referência para sincronizar o instrumento, a palavra de Deus é quem dá o tom certo para a voz da igreja. A palavra de Deus é quem dá a nota certa para a voz da igreja. A palavra de Deus é quem afina essa igreja. A palavra diapasão no latim é diapason, quer dizer escala dos 7 tons. Significa que o diapasão tem um grau de conhecimento, um grau maior de conhecimento das notas musicais. Aqui tem o grau de conhecimento mais elevado da voz de Deus, a palavra de Deus. Ela é a escala dos 7 tons de Deus. Uau! A palavra é a palavra. Ela é a escala dos 7 tons de Deus. Veja o que o salmista diz da palavra. Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Salmo 119:140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119:97. Quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Salmo 119:130. A exposição da tua palavra das luz e entendimento aos simples. Salmo 119:172. A minha língua falará a tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Salmo 119:89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119:96. Em toda a perfeição vi limite, mas a tua palavra é ilimitada. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:165. Muita paz tem os que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119:133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119:18. Desvenda meus olhos para que contemple as maravilhas da sua lei. Deuteronômio 32:47. Porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as escrituras,
nem o poder de Deus. Mateus 4,4 está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 1, verso 1 e 3: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo devido, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. E esse é um dos que eu mais gosto. Salmo 55, 10, 11: porque assim como do céu descem as chuvas e a neve, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, da semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. É o poder da palavra. Pastor, prega a palavra. Obreiro, prega a palavra. Diácono, prega a palavra. Evangelista, prega a palavra. Irmão, prega a palavra. É a palavra. Só a palavra. Deixa eu te dizer algo. Escute isso aqui. Se você não prega a palavra, você não tem autoridade para falar em nome de Deus. Novamente, se você não prega a palavra, você não tem autoridade para falar em nome de Deus. William Perkins disse que quando você prega a palavra, você profetiza em nome de Deus. Deuteronômio 12:32: aplique-se fazer tudo o que eu lhes ordeno, e não lhes acrescentem nem tirem coisa alguma. Apocalipse 22:18 declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que está descrita nesse livro. Pastores, quando Deus fala? Quando é que Deus fala? Quando você abre a Bíblia e prega. Não entendeu? Quando Deus fala? Quando você abre a Bíblia e prega a Bíblia. Deus está falando. Quando você vai lá no trabalho e fala a Bíblia, ali está a voz de Deus no trabalho. Quando você fala na escola a palavra, ali está a voz de Deus na escola. Quando você está entre os vizinhos e fala a palavra, ali está a voz de Deus. Ali a corneta de Deus está sendo soprada, e Deus está falando através do individual, seus filhos, ou do coletivo, a igreja. Agora, de vez em quando, as cornetas e as trombetas, elas têm que dar o som certo. Mas de vez em quando, ela toca o som perfeito. A palavra de Deus é o tom certo, o tom perfeito. Mas dentro dela tem a nota mais linda. Você já ouviu música clássica? São bonitas, mas nem todas são a Quinta Sinfonia de Beethoven. A igreja também toca a Quinta Sinfonia quando ela prega não só a palavra, mas o melhor que tem na palavra. Verso 20: em nome de Cristo rogamos que vos
reconcilieis com Cristo. A quinta sinfonia da igreja é o Evangelho, a palavra da reconciliação. Aqui está a mensagem de Deus a todo ser humano. O Evangelho, essa é a quinta sinfonia, que a trombeta, a flauta, o violoncelo, que a igreja pode tocar. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Espera aí, tem assembleiano aqui, diz amém. Batista, presbiteriano, Congregação Cristã do Brasil. Oh glória, Pai de Deus. Algum outro animal estranho? Porque na arca de Deus cabe tudo quanto é bicho. Se for redimido pelo sangue, tu está dentro, filho. Essa mensagem é válida para todas as pessoas, todas as idades, e aplicável em todas as épocas. Presta atenção, Deus incumbiu a igreja de ser a mensageira da salvação. Ela deve proclamar o Evangelho. Ezequiel 33, 6 e 8, vamos lá. Mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, pregar, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido a sua iniquidade, mas seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, a ti, ó igreja, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o mundo ímpio, ó perverso, certamente morrerás, e tu não pregar o Evangelho, morrerá esse perverso da sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. É uma clara alusão do atalaia com a trombeta, a igreja pregando a mensagem da espada, a mensagem da salvação do Evangelho. Esse é o acorde mais lindo. Eu queria ser um compositor para cantar uma música do Evangelho. O Evangelho. Essa, escute. Escute, essa era a melodia mais linda tocada pela flauta de John Flavel, John Owen, Richard Sibbes, John Bunyan. Essa era a melodia mais linda tocada pela flauta de Charles Haddon Spurgeon. A melodia mais linda tocada pela flauta de George Whitefield. A melodia mais linda tocada pela flauta de Dr. Martyn Lloyd-Jones. O apóstolo Paulo, Pedro, todos os santos, John Knox, Martinho Lutero, João Calvino, Bullinger, Beza, todos eles tocaram vários acordes, todo o conselho de Deus, mas a sua melodia mais bonita era o Evangelho da graça e da glória, que foi proclamado na Inglaterra, na Nova Inglaterra, em toda a Europa, e Deus disse: proclamem até os confins da terra. Igreja, eu e você somos a voz de Deus na terra. Fim. 3 princípios para nós meditarmos. O tom da trombeta da verdade, o tom, depende de vocês. Se a igreja se abstiver, hesitar, ou emitir sons incertos, quem se preparará para o dia da batalha? Segundo, cada vida individual aqui presente é uma trombeta com a mensagem. Ela pode ser sem som, omissa. Ela pode ser o som da verdade, dar o tom certo. Ou ela pode ser a trombeta do erro, dar sonidos incertos, heresias. Terceiro, há apenas 2 grupos no mundo:
o povo de Deus e o povo do diabo. 2 exércitos estão em combate. Mas nós soaremos corretamente a trombeta da advertência e a trombeta da misericórdia, chamando-os à cruz do Calvário, chamando-os a Cristo Jesus, dizendo: fiquem do lado de cada batalha, pois assim vocês serão bem-sucedidos e vitoriosos. Amém? Deixa eu ver se eu tenho mais 1 minuto. Se eu tiver, passei. Eu não sei se eu tenho voz e você paciência. Eu quero terminar falando um testemunho rapidinho. Martyn Lloyd-Jones, escute. Ele foi ministro de 1938 a 1979. Londres, Inglaterra. Então ele pegou um pedaço muito bom da Segunda Guerra Mundial. Londres foi violentamente bombardeada, a mando de Hitler, pelos nazistas. E as bombas estavam caindo em toda a Inglaterra. E o povo sem esperança, desesperado. O bispo de Londres teve destruída 40 dioceses. Mas o doutor disse: não vamos para os cultos. Enquanto as bombas caíram, o Dr. Martyn Lloyd-Jones fez uma exposição durante a guerra de sermões, preparando a sua igreja para a guerra, para a morte. Então as pessoas que ouviam, amedrontada de toda Londres, vinham para ouvir o doutor. Por quê? Porque em meio à guerra, à escuridão, ao desastre, racionamento de água e comida, o povo sem esperança, sem saber para onde ia, mas lá em Londres, tinha uma corneta, uma trombeta, a igreja de Deus, através de Martyn Lloyd-Jones, era a voz de Deus para toda a Inglaterra, e ele então norteava, direcionava, dirigia as pessoas, e dava consolo em meio à guerra. Esse é o papel da igreja, a voz de Deus nas trevas, a voz de Deus contra o marxismo, a voz de Deus contra a justiça social, a voz de Deus contra o mal. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus querido, obrigado por tua palavra e por essa conferência. Que cada homem, cada mulher, cada pastor, cada igreja seja a voz de Deus nesse mundo. E se alguém está em dissonância, desafinado, oh Deus, usa o diapasão de Deus, sua palavra, para afinar o teu povo. Prega a palavra. Não temos nada a dizer a esse mundo senão a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe todos que vão voltar, que o Senhor abençoe as viagens de carro, ônibus, de van, avião, guarde todos no caminho de volta, que tudo que foi pregado seja guardado no coração, para que as aves não roubem, e que um avivamento, quem sabe, se inicie entre nós, e que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, seja preservada, valorizada, amada, estimada, para que Cristo fale por ela, sem nenhuma obstrução, para a glória de Deus Pai. E toda a igreja dá um retumbante amém. Amém. Deus abençoe. A Ele a glória, a Ele a honra.